O pecado da omissão. O significado da palavra omissão, segundo o dicionário Michaelis, diz o seguinte: primeiro, ato ou efeito de omitir-se. Segundo, ação ou efeito de não dizer ou não fazer algo. E terceiro, ausência de ação, inércia. Já omissão na Bíblia é um pecado que é o resultado de não fazer aquilo que a Bíblia manda que nós façamos. Tiago, no seu capítulo 4, versículo 17, ele diz o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Irmãos e amigos, há um exemplo bíblico que Jesus relata sobre o bom samaritano. Jesus fala que depois de um homem ser espancado e abandonado, jogado ao chão num caminho, necessitava de ajuda. E os dois primeiros homens passaram por ele, um sacerdote e o outro levita. Ambos sabiam o que deveriam fazer, mas não fizeram nada. Já o terceiro homem, um samaritano, um estrangeiro, parou e mostrou misericórdia para com aquele moço que estava caído no chão, necessitando de ajuda. Notemos a fala de Jesus em Lucas, no seu capítulo 10, versículos 10 a 37. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jericó, de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 se parece que foi o mais próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Pergunta Jesus. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Então está aí, meus irmãos, o diálogo de Jesus com o homem, mostrando para eles, para aquelas pessoas, a importância de fazer aquilo que deve ser feito. Jesus usou este exemplo para ensinar que devemos da mesma forma ajudar os necessitados. E ao fazer isso, ele comunicou claramente que o pecado é deixar de fazer o bem. Ou seja, é tão pecado deixar de fazer o bem como o pecado de buscar fazer o mal. O apóstolo Paulo também fornece algumas informações do porquê nós devemos fazer o que é certo e evitar o pecado da omissão. Lá em Gálatas, no seu capítulo 6, 9, Paulo diz: e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Mateus capítulo 2, versículo 20, aí sim, já Jesus falando: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, meus irmãos e amigos, fazendo a vontade do nosso Pai Celestial, evitando o pecado da omissão, viveremos vida melhor.
viveremos vidas mais produtivas e principalmente vidas que agradam a Deus. Precisamos mostrar para as pessoas como o Evangelho do Senhor Jesus nos transformou, como Ele faz com que nós mudemos as nossas atitudes, as nossas ações e até mesmo os nossos pensamentos. Não devemos nos conformar com as coisas deste mundo. Assim diz também Paulo, lá em Romanos, no seu capítulo 12, versículos 1 e 2, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E você e eu, como estamos nessa questão? Precisamos pensar sobre isso. Precisamos pensar como estamos agindo em relação ao pecado da omissão. Se podemos fazer o bem e não fazemos, estamos sendo pecadores. Como eu disse, estamos pecando tanto quanto o que quando nós fazemos algo errado, que magoa o coração de Deus. E Deus sabe muito bem aquilo que podemos ou não fazer. Deus conhece os nossos limites, Ele conhece até onde nós podemos chegar. Então Ele sabe quando nós podemos ajudar alguém, quando nós podemos fazer algo e deixamos de fazer. Se você não pratica as obras da carne, não dá voz ao mundo, estuda a palavra de Deus, ora, vai da casa para o trabalho, do trabalho para a casa, fica quietinho dentro de casa, faz o seu culto doméstico com a sua família, vá aos cultos da tua igreja, serve ao Senhor Jesus. Não deixe que nada entre dentro do seu lar que seja imundo, através da televisão, através da internet. Tudo isso é louvável. Mas se você faz tudo isso, mas deixa de fazer algo que você sabe que pode fazer e que deve fazer, estamos praticando o pecado da omissão, e é tanto pecado quanto outros pecados que cometemos. Então que possamos, através dessa palavra, fazer uma análise, como está a nossa vida, como está as nossas ações. Não vamos pecar pela omissão, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a entender o propósito dele para as nossas vidas. Vamos olhar para os nossos lados, ver as pessoas que estão necessitadas de algo. Vamos trabalhar na obra do Senhor, porque muitas vezes também pecamos por isso. Sabemos que podemos fazer mais e fazemos pouco. Medite sobre isso, pense sobre isso e, se for necessário, que mudemos as nossas atitudes. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nos ajude a vencer, Pai, o pecado da omissão, Deus. Muitas vezes sabemos o que temos que fazer e por algum motivo nós deixamos de fazer, Pai. Ajude-nos a vencer as nossas dificuldades, as nossas limitações, e que o Teu Santo Espírito nos ajude, Deus, a sempre colocar em nosso coração o desejo de fazer aquilo que nós podemos fazer, Pai. Ajude-nos para isso, Deus. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então fique em paz, Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família, no nome do Senhor Jesus.